Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula 6 frases essenciais para você falar em inglês em viagem, 6 frases emergenciais. E o nosso roteiro vai se dividir em duas partes. Na primeira parte, eu vou te mostrar 6 frases contextualizadas, ou seja, 6 frases que você vai usar, são hipotéticas, porém são reais, que você vai usar no seu dia a dia quando você for viajar, e instruções para consolidar o nosso conhecimento de tudo que você for aprender aqui, que vai ser a nossa parte número 2. Então fica até o final, não pula nada, que a aula vai ser bem tranquila, bem ligeira aqui, direto ao ponto. Então nós temos a primeira frase. A frase é para situações de horário. Então, em todas as frases aqui que você for ver, é você abordando a pessoa, mas pode acontecer de a pessoa abordar a você. Então você chega para ela e diz o seguinte: Good morning, good afternoon, good night. What time is it now? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que horas são agora? E lembrando o seguinte, nos exemplos vão ter algumas partes que vão estar em azul. Então, essas partes que vão estar em azul são as partes mais importantes, são as partes que você precisa se atentar. Então, nós temos ali, ó, good morning. Também você pode dizer só morning, tá? Pode dizer bom dia. Se você tiver de tarde, good afternoon. Se você tiver de noite, você fala good night. E aí vem a frase. What time is it now? Que horas são? E aí a pessoa, ela pode responder algo assim, Now it's 4:30, que significa são 4:30. Ela poderia falar assim também, It's 4 and 30 e 30. Só que você vai ter americanos falando de uma maneira diferente. E se você quer aprender essas maneiras diferentes de falar as horas, aqui no canal eu vou deixar um card aqui em cima sobre horas em inglês. Uma aula completa que eu dei sobre horário, que horas, para responder a pergunta, que horas são, de uma maneira muito mais aprofundada. Mas você pode encontrar essa maneira aí, ó, It's 4:30, dentre outras maneiras. Então finalizamos a nossa primeira frase. A segunda frase vai ser para situações de localidade. Então, por exemplo, você pode chegar e falar algo assim, ó. Excuse me, sorry, where is the ATM? Me desculpe, com licença, onde fica, onde está o caixa eletrônico? A palavra ali, ó, ATM é a sigla para Automated Teller Machine, o nosso famoso caixa eletrônico. Isso daqui é uma frase extremamente importante, porque quando você estiver viajando, muitas das vezes você vai ter estabelecimentos que não aceitam cartão de crédito, só aceitam dinheiro vivo. Então você vai precisar ir ao caixa eletrônico, sacar e aí dar o dinheiro para o vendedor. Então você pode chegar, né, pedindo licença. Não, você pode falar, ó, excuse me, sorry. Essas duas palavras, elas não só servem para quando você está fazendo algo errado, serve também para você pedir licença, para você ser educado. E aí você monta a outra parte da frase. Where is the, né? Onde está, ou onde fica, ou onde está a, e aí você vai completar com alguma outra coisa. Where is the bus station? Onde está o ponto de ônibus? Where is the subway? Onde está o metrô? Where is the cinema? Onde está o cinema? E assim sucessivamente. Você pega esse bloco, where is the, e aí você completa com alguma outra frase. E aí a pessoa, ela vai te responder te dando a direção desse local, né? Ela pode dizer algo assim, ó, ok, go straight ahead, ou go ahead and turn right. Siga em frente e vira à direita, que é uma direção bem simples. Aqui também no canal eu tenho uma aula só de vocabulário e de direções em inglês, que também eu vou deixar no card aqui em cima para depois você dar uma olhada. Então finalizamos a nossa segunda frase. A segunda frase, e essa daqui é uma das mais importantes das 6 aqui, essa aqui é uma das mais importantes, que é para situações de emergência. Então, por exemplo, você pode, numa situação hipotética, dizer o seguinte: Please, I need help. I am not feeling good and I cannot find a drugstore to buy some headache pills. Por favor, eu preciso de ajuda. Eu não estou me sentindo bem, I am not feeling good, e eu não consigo encontrar a farmácia, and I cannot find the drugstore, para comprar alguns comprimidos de dor de cabeça, to buy some headache pills. E aí, ó, a parte que está destacada em azul é muito importante de você gravar, que é o que? Please, I need help. Por favor, eu preciso de ajuda. Por que você precisa gravar essa frase? Porque é o seguinte, uma coisa é você estar passando mal no seu país.
né? Então, você pode acessar o Sistema Único de Saúde, o SUS, você pode usar o seu plano médico para poder ter acesso a hospitais. Outra coisa muito diferente é você passar mal no país dos outros. E é nesses momentos que você sim vai ter que abrir a sua boca. Você vai ter que falar, senão vai ser pior. Então é interessante você gravar frases como essa, please, I need help. E aí você constrói alguma outra frase. E aí a pessoa ela vai te dar a direção, vai te dar onde fica o local. E aí você começa a ver que os assuntos aqui, eles se entrelaçam. Então, frase de emergências, grava essa frase aqui. A segunda situação é para quando você estiver se comunicando com a outra pessoa. Vamos tirar um exemplo de uma situação hipotética aqui, ó. Imagine que você encontrou uma pessoa que está falando rápido demais. Ela está falando rápido e aí você espera ela terminar de falar e pode dizer algo assim, ó. I'm sorry, I didn't understand. Ou I'm sorry, I did not understand. Can you speak slowly? Ou can you speak again? Me desculpe, eu não entendi. Você pode falar mais devagar? Ou você pode falar de novo? Por que você tem que usar esse tipo de frase aqui? Porque aqui mesmo no Brasil, você tem pessoas que não têm uma boa dicção na voz. Você tem pessoas que falam baixo. Você tem pessoas que falam rápido demais, outras lentas demais. Então você pode usar frases como essa aqui, só que no inglês. Porque lá nos Estados Unidos também ocorre a mesma coisa. Para você ter uma ideia, né? Eu, por exemplo, se você for ver em algumas das minhas aulas aqui, eu às vezes confundo o R, eu troco, né? Não é que eu confundo, eu troco o R pelo G, né? E isso vai acontecer também no inglês. Então, quando você estiver, e é claro, você tem que falar com todo um jeito, né? Você tem que ser educado na hora de falar essa frase. Falando, I'm sorry, I didn't understand. Can you speak slowly? Ou can you speak again? Né? E aí ele vai procurar falar, ele vai procurar tentar ser um pouquinho mais simples na hora da comunicação, tá certo? Então, quarta frase, terminamos aqui. A segunda frase, essa aqui é uma frase bem turística mesmo, né? Que é o seguinte, né? Frases para eventos culturais. Por exemplo, nós temos ali, você pode dizer assim, ó, ou a pessoa pode chegar e dizer a você, ó, Can you tell me where I can buy tickets for the basketball game? Você pode me dizer onde eu posso comprar ingressos para o jogo de basquete? E aí nós temos a parte que está destacada azul, que é a parte mais importante, que é o quê? Where I can buy tickets for. Onde eu posso comprar tickets para ou ingressos para. Por quê? Você quando está indo para um país estrangeiro, você vai visitar lugares. E nesses lugares você tem os guichês, né, de atendimento. Né? E aí a pessoa ela vai te dar o local. Então é interessante você usar essa frase aqui, ó. Where I can buy tickets for the basketball game. E aí vamos supor que a pessoa te perguntou isso. A pessoa, né? Porque você nem sempre, né, dependendo da sua aparência, nem sempre fica latente que você é estrangeiro. Às vezes a pessoa pode te confundir, pode te perguntar isso. E aí você pode responder, né? Yes, I can tell you, né? Ou no, I can't tell you. Sim, eu posso te dizer. E aí é interessante você refrasear toda a frase, porque é uma maneira de você estar praticando seu inglês. Então, por exemplo, yes, I can tell you where you can find, or where you can buy tickets for the basketball play. E aí, ou no, I can't tell you, blá 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 blá. Então, grava essa frase, tá? Essa frase, essa pergunta, né? Where I can buy tickets for? E aí você responde, caso você for responder, você responde refraseando a pergunta, tá certo? E aí, ainda dentro dessa situação, vamos supor que a pessoa te diz onde é o lugar, você foi lá e aí você vai falar com o atendente, que é a nossa última frase aqui, que é a situação de compra, né? A frase para situações de compra. Você pode chegar lá e dizer algo assim, ó. How much does this cost? Ou how much does that cost? Que significa quanto custa isso, quanto custa aquilo. Se for isto, ou seja, algo que está perto, você vai usar o this, né? How much does this cost? Se for algo que está longe, ou que está distante, você vai usar o that. How much does that cost?
Por que você vai dizer essa frase? Porque nem sempre você vai ter o preço especificado na prateleira. E é interessante você perguntar à atendente. Aí a atendente ela pode responder algo assim: This cost $7, né? Este custa $7. Ou These cost $5 each. Então, estes custam $5 cada. E aí, às vezes, ali tem aquelas promoções, né? 1 por 7 e 2 por 5 cada. Então, nós temos aí as 6 frases emergenciais, 6 frases essenciais que você vai usar no seu dia a dia. E agora vem o nosso passo a passo. Antes de mostrar esse passo a passo, você vai ser apresentado a uma história hipotética, sobre situações que nós acabamos de ver aqui agora, para consolidar o conhecimento de tudo que você aprendeu. Para consolidar o conhecimento, você vai seguir alguns passos. O primeiro passo, então, você vai traduzir o texto, né? Na verdade, eu vou deixar o texto aqui, eu vou te ajudar nesse primeiro passo, deixando a tradução do texto aqui na descrição dessa aula. O passo número 2, então, você vai ouvir o áudio, porque o texto ele acompanha o áudio, tá? Você vai ouvir o áudio. O passo número 3, então, você vai repetir o áudio seguindo uma rotina. Você vai ouvir e repetir 3 vezes por dia durante 3 dias. É como se você estivesse tomando um comprimido. Então, por exemplo, você vai pegar o dia de hoje e vai ouvir 3 vezes o mesmo áudio. E depois você vai repetir, né? Aí no dia seguinte, você vai ouvir 3 vezes e depois você vai repetir. E no terceiro dia você vai ouvir 3 vezes e depois você vai repetir. Por que isso, Sidney? Para que você tenha o manejo do idioma. Além de você ter aprendido todo o conteúdo que nós vimos até aqui agora, você vai construir vocabulário através da repetição. Simplesmente usando a sua atenção, o seu foco e o seu cérebro sem o uso de ferramenta nenhuma. Tá certo? E eu espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações na opção todas para você estar recebendo vídeos novos toda vez que eu postar aqui no YouTube. E agora você fica com a história. In an afternoon in Boston, Gal gets out of the hotel to explore the city. She greeted a person with a smiley good afternoon and asked for information, saying, "Please, where is the park?" The person indicated the right direction, and Gal thanked, saying, "Thank you." Gal walks to the park and finds a seller of United States souvenirs. She sees a beautiful Uncle Sam poster and asks the seller, "How much does this cost?" The seller answers with a smile, $20. Gal, a little surprised, decides to buy the poster, saying, "Yes, please." While she appreciates the park and her new poster, Gull notices that she lost her ring. She starts to look for it, and finally, she gets close to a couple and says, "Sorry, can you help to find my ring?" The couple helps her look for it, but unfortunately, they don't find the ring. Sad, Gal says to herself, "I need help." At this moment, a kind man gets close to her offering assistance. Together, they keep looking for the precious ring until they finally find it. With a sincere thanks, Gal thanks the stranger and keeps her tour in the city with a smile on her face.